Há muito tempo, em um mundo antigo banhado pelo sol do Mediterrâneo, a mente humana era um enigma. Não havia laboratórios, nem termos técnicos complexos, apenas a vastidão do céu estrelado e a incessante curiosidade que ardia no coração de alguns homens. Naquele tempo remoto, o dogma e a ignorância ainda não haviam erguido suas muralhas intransponíveis, permitindo que a semente do questionamento florescesse livremente. Era uma era de mitos e deuses, mas também de uma busca incansável por compreensão. Uma busca que começava, paradoxalmente, dentro de si. Os filósofos gregos, com suas mentes brilhantes e perspicazes, foram os primeiros a ousar desvendar os véus que cobriam a alma e o pensamento. Eles se reuniam em ágoras ensolaradas, sob a sombra de oliveiras milenares, para debater a natureza da existência, a essência da consciência e os mistérios do comportamento humano. Não se contentavam com as explicações divinas ou as lendas transmitidas oralmente. Eles ansiavam por uma lógica, uma razão subjacente a tudo que sentiam e percebiam. Sócrates, com sua maiêutica incansável, instigava seus discípulos a conhecer a si mesmo, plantando a ideia revolucionária de que a introspecção era a chave para a sabedoria. Para ele, a mente humana não era apenas um receptáculo de sensações, mas um campo fértil para a autodescoberta e o aprimoramento moral. Platão, por sua vez, mergulhou nas profundezas da alma, propondo sua divisão em 3 partes: a racional, a irascível e a concupiscente. Para ele, o corpo era apenas uma prisão temporária para a alma imortal, e a verdadeira realidade residia no mundo das ideias. Sua alegoria da caverna, com os prisioneiros que confundiam sombras com a realidade, ecoava a crença de que a percepção humana era limitada e que a verdade estava além do que os sentidos podiam captar. Ele pavimentava o caminho para a ideia de que a mente humana possuía camadas, dimensões que iam muito além do óbvio. E então veio Aristóteles, o grande sistematizador que, ao contrário de seu mestre Platão, estava firmemente enraizado no mundo empírico. Ele via a alma não como uma entidade separada do corpo, mas como sua forma, sua essência vital. Para Aristóteles, a mente humana era uma tábula rasa no nascimento, um quadro em branco a ser preenchido pelas experiências sensoriais. Ele foi o precursor da observação sistemática, da classificação e da lógica, tentando desvendar os mecanismos do pensamento, da memória e da percepção através da análise cuidadosa do mundo ao seu redor. Suas ideias sobre a associação de ideias, por exemplo, seriam revisitadas séculos mais tarde, mostrando a atemporalidade de suas indagações. Essas primeiras ideias sobre consciência e comportamento, embora rudimentares sob a ótica moderna, foram sementes poderosas. Elas transformaram a mente humana de um mero fantasma místico em um objeto de estudo, de contemplação e, acima de tudo, de questionamento. A sociedade da época, embora ainda fortemente ligada às tradições e à religião, começou a sentir os primeiros tremores de uma nova forma de pensar. O homem não era apenas um joguete dos deuses ou do destino. Ele possuía uma capacidade inata de raciocínio, de autoconhecimento, de moldar seu próprio destino através do pensamento. A busca pela verdade deixou de ser um monopólio dos oráculos e passou a ser um empreendimento intelectual acessível àqueles que ousassem questionar. A mente humana, antes um mistério insondável, começava a ser vislumbrada como um universo a ser explorado. Esses primeiros passos, dados em meio a debates fervorosos e a uma insaciável sede de conhecimento, foram cruciais. Eles não apenas lançaram as bases para o estudo futuro da mente humana, mas também infundiram na cultura ocidental a ideia de que a razão e a investigação eram ferramentas válidas para compreender não apenas o mundo exterior, mas também o complexo mundo interior. A curiosidade que impulsionou esses filósofos gregos
Foi a mesma que, séculos depois, levaria a mente humana a uma revolução sem precedentes, transformando a filosofia em ciência, a especulação em experimentação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Afinal, como essas primeiras sementes levariam a uma revolução tão profunda, capaz de desvendar os segredos mais íntimos da nossa própria existência? A jornada estava apenas começando, e o caminho seria longo, sinuoso e repleto de descobertas surpreendentes. A chama da curiosidade, acesa pelos filósofos gregos, que havia começado a iluminar os recônditos da mente humana, logo enfrentaria uma escuridão quase impenetrável. Com o declínio do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a Europa mergulhou na Idade Média, um período que, para o estudo da mente, representaria um retrocesso significativo. A mente humana, antes objeto de especulação filosófica e empírica, foi subjugada pela teologia. Não se tratava mais de investigar sua natureza intrínseca através da razão, mas de compreendê-la unicamente sob a ótica da fé e da doutrina religiosa. O dogma e a ignorância ergueram suas muralhas mais altas, sufocando o livre questionamento. Nessa era, a mente era vista principalmente como um campo de batalha espiritual, onde as forças do bem e do mal travavam uma guerra incessante pela alma. As aflições mentais e os comportamentos desviantes eram frequentemente atribuídos à possessão demoníaca, ao pecado ou à fraqueza moral, e não a desequilíbrios internos ou processos cognitivos. O foco estava na salvação da alma, e não na compreensão da psique terrena. A introspecção, antes um caminho para o autoconhecimento, tornou-se um instrumento para a confissão e a purificação espiritual, rigidamente controlada pelas instituições religiosas. O corpo e a mente eram percebidos como meros veículos para a alma, e qualquer desvio da norma estabelecida era visto com suspeita e, muitas vezes, com severa punição. Apesar da hegemonia do dogma, a centelha da razão jamais se extinguiu completamente. Em meio à repressão intelectual, surgiram pensadores medievais isolados, indivíduos corajosos que, muitas vezes em segredo, ousaram desafiar as verdades inquestionáveis de sua época. Eles eram luminares solitários em um oceano de obscurantismo. Homens como Agostinho de Hipona, que, embora profundamente religioso, explorou a memória, a vontade e a natureza do tempo de uma forma que antecipava conceitos psicológicos. Sua obra Confissões é um testemunho notável de autoanálise, um mergulho profundo nas complexidades da experiência subjetiva, ainda que filtrada por uma lente teológica. Ele investigou a natureza do eu e a relação entre a mente e Deus, pavimentando, sem o saber, o caminho para futuras explorações da consciência. Mais tarde, figuras como Tomás de Aquino, influenciado pela redescoberta das obras de Aristóteles, tentaram reconciliar a fé com a razão. Ele argumentava que a alma era a forma do corpo, ecoando o pensamento aristotélico, e que a mente possuía faculdades como a intelecção e a vontade. Embora suas análises estivessem intrinsecamente ligadas à teologia, elas reintroduziram a ideia de que a mente humana não era apenas um receptáculo passivo de influências divinas, mas uma entidade com capacidades inerentes de raciocínio e percepção. A busca por conhecimento, embora limitada pelos dogmas da Igreja, persistia em cantos obscuros de mosteiros e universidades nascentes. Nesses tempos de transição, a medicina, ainda rudimentar, também começou a esboçar algumas observações sobre o comportamento humano. Médicos árabes, em particular, mantiveram viva a tradição da medicina grega e romana, e alguns deles, como Rhazes e Avicena, descreveram e tentaram classificar doenças mentais, sugerindo tratamentos que iam além da mera exorcização. Avicena, por exemplo, em seu Cânon da Medicina, discutiu a interconexão entre as emoções e as condições físicas,
e descreveu fenômenos que hoje reconheceríamos como neuroses e psicoses. Essas foram as primeiras e raras tentativas de abordar a mente humana a partir de uma perspectiva mais naturalista, desafiando a visão puramente espiritualizada. Apesar desses lampejos de racionalidade, a atmosfera geral da Idade Média inibiu o desenvolvimento sistemático do estudo da mente. A ênfase na vida após a morte e a preocupação com a salvação individual ofuscaram a investigação das complexidades da experiência terrena. O dogma impôs limites rígidos à especulação, e a liberdade de pensamento, tão valorizada pelos gregos, foi severamente cerceada. A psicologia, como a concebemos hoje, permaneceria adormecida, aguardando um novo despertar. No entanto, mesmo na escuridão, a chama nunca se apagou completamente. A persistência desses pensadores medievais isolados, que, apesar das adversidades, continuaram a questionar e a buscar compreender, lançou as bases para uma futura revolução. Eles mantiveram viva a ideia de que a mente humana era digna de estudo, mesmo que os instrumentos e a liberdade para tal ainda não existissem plenamente. A semente plantada pelos gregos, embora coberta por camadas de dogma, estava prestes a germinar novamente. A pergunta que se impunha era: será que a luz da razão conseguiria, finalmente, perfurar a escuridão e libertar a mente humana para uma nova era de exploração e descoberta? A resposta começaria a se desenhar com o alvorecer de um novo tempo, um tempo de renovação e redescoberta, que em breve varreria o continente. A resposta, como um sol nascente após uma longa noite, chegou com o Renascimento, um período de efervescência cultural e intelectual que varreria a Europa, redespertando a curiosidade pela mente humana e pelo indivíduo. A semente plantada pelos gregos, que parecia sepultada sob o peso do dogma e da ignorância medievais, finalmente encontrou solo fértil para germinar. O Renascimento não foi apenas um retorno aos ideais clássicos de beleza e proporção, mas uma verdadeira redescoberta do potencial humano, colocando o homem, e, por extensão, sua mente, no centro do universo. Artistas e cientistas do Renascimento, impulsionados por uma sede insaciável de conhecimento e uma nova liberdade de pensamento, começaram a explorar a anatomia humana com uma audácia sem precedentes. Leonardo da Vinci, com suas dissecações e desenhos detalhados, não apenas mapeou os músculos e ossos, mas também se aventurou a especular sobre a sede da alma e a interação entre o corpo e a mente humana. Ele via o corpo como uma máquina complexa, mas também reconhecia a capacidade da mente de criar, imaginar e sentir, elevando a percepção humana a um novo patamar de estudo. A beleza da forma humana, antes apenas um ideal, tornou-se um objeto de meticulosa investigação, revelando a complexidade do organismo e, por extensão, as bases físicas da consciência. A mente, antes vista predominantemente como um domínio da fé e da teologia, começou a ser percebida como um objeto de estudo por si só, digna de análise empírica e filosófica. Pensadores como Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, por meio do neoplatonismo, reviveram a ideia da dignidade humana e da capacidade do indivíduo de moldar seu próprio destino. Eles defendiam que a mente humana possuía uma liberdade e uma capacidade de ascensão espiritual e intelectual que desafiavam as visões deterministas e teocêntricas da Idade Média. O homem renascentista era um ser autônomo, com poder de raciocínio e de escolha, e sua psique, portanto, merecia ser explorada em toda a sua riqueza. Essa nova perspectiva gerou desafios diretos às visões tradicionais sobre a natureza humana. A ideia de que a doença mental poderia ter causas naturais e não apenas espirituais começou a ganhar terreno. Paracelso, um médico e alquimista suíço, por exemplo, rejeitou a noção de possessão demoníaca e propôs que algumas doenças mentais eram resultado de causas físicas ou psicológicas,
como desequilíbrios químicos no corpo ou influências celestiais. Embora suas teorias ainda fossem tingidas de misticismo, representavam um passo corajoso em direção a uma compreensão mais naturalista da mente humana e de suas aflições. Ele defendia a observação e a experiência como fontes de conhecimento, um desvio marcante do dogmatismo. A arte do período também refletiu essa mudança profunda. Retratos realistas, que capturavam a individualidade e as emoções complexas, substituíram as representações hieráticas e estilizadas da Idade Média. Os rostos pintados por Rafael, Tiziano e Botticelli não eram apenas belos, mas revelavam a profundidade da psique humana, suas alegrias, tristezas e contradições. Essa atenção à individualidade, à expressão emocional e à subjetividade foi um reflexo direto do despertar da curiosidade pela mente humana e suas manifestações. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg revolucionou a disseminação do conhecimento, permitindo que as novas ideias renascentistas sobre a mente humana e o indivíduo circulassem mais amplamente do que nunca. Textos clássicos, antes restritos a mosteiros, tornaram-se acessíveis a uma nova classe de pensadores e eruditos. Essa democratização do saber foi fundamental para que as sementes do questionamento e da investigação florescessem, desafiando a autoridade da Igreja e do Estado em questões intelectuais. O Renascimento, com sua ênfase na razão, na observação e na experiência humana, pavimentou o caminho para o iluminismo e para o eventual surgimento da psicologia como uma disciplina científica. Ele libertou a mente humana das amarras do dogma e da superstição, permitindo que ela fosse vista como um fenômeno complexo e multifacetado, digno de investigação rigorosa. A redescoberta do indivíduo, da sua capacidade de autodeterminação e da sua riqueza interior, transformou para sempre a forma como a humanidade se via. A curiosidade, que parecia adormecida, irrompeu com uma força avassaladora, impulsionando artistas e cientistas do Renascimento a questionar, observar e experimentar. Eles não apenas lançaram as bases para a anatomia e a medicina modernas, mas também reintroduziram a ideia de que a mente humana era mais do que um mero recipiente de influências divinas. Era um universo em si, com suas próprias leis e mistérios a serem desvendados. A liberdade intelectual que floresceu neste período permitiu que novas fronteiras fossem cruzadas, que perguntas ousadas fossem feitas e que a busca pelo autoconhecimento se tornasse, novamente, uma jornada respeitável e essencial. Mas que novas fronteiras a curiosidade humana ousaria cruzar após esse despertar? A mente humana estava agora livre para explorar novos horizontes, e a próxima era prometia levar essa exploração a níveis ainda mais profundos, buscando entender não apenas suas manifestações, mas seus próprios mecanismos. O palco estava montado para a primazia da razão e para a tentativa de desvendar a mente como uma complexa máquina. A mente, agora liberta das correntes do dogma e da superstição que a haviam aprisionado por séculos, estava pronta para uma nova era de escrutínio. O Renascimento havia reacendido a chama da curiosidade, e o iluminismo, que se seguiu, prometia transformá-la em um farol potente, iluminando cada canto da existência humana com a luz da razão e da ciência. Este foi um período de efervescência intelectual sem precedentes, onde o dogma e a ignorância foram confrontados diretamente por uma busca incessante por conhecimento baseado na observação e na lógica. A mente humana, antes vista sob um prisma místico ou teológico, começou a ser dissecada e analisada como qualquer outro fenômeno natural, uma máquina complexa cujos mecanismos podiam ser compreendidos. René Descartes, um dos mais influentes pensadores desta era, lançou as bases para uma compreensão radicalmente nova da mente humana. Sua proposta da dualidade mente-corpo, ou dualismo cartesiano,
foi um marco divisório. Para Descartes, a mente era uma substância pensante, imaterial e indivisível, enquanto o corpo era uma máquina extensa e divisível, governada por leis mecânicas. Embora distintas, essas duas substâncias interagiam, segundo ele, em um ponto específico do cérebro, a glândula pineal. Essa ideia, embora hoje refutada em sua literalidade, foi revolucionária por separar claramente o estudo da mente do estudo do corpo, abrindo caminho para que a mente se tornasse um objeto de investigação filosófica e, eventualmente, científica, sem as amarras da teologia que a haviam sufocado. Descartes não apenas legitimou a investigação da mente, mas também a colocou em um patamar de autonomia, sugerindo que ela operava sob seus próprios princípios. Em paralelo, John Locke, outro gigante do iluminismo, introduziu o conceito seminal de tábula rasa. Para Locke, a mente humana, ao nascer, era como uma folha em branco, desprovida de quaisquer ideias inatas. Todo o conhecimento, toda a experiência, toda a estrutura mental seria adquirida através dos sentidos e da interação com o mundo exterior. Essa perspectiva empírica desafiava diretamente as noções de ideias inatas que haviam prevalecido por séculos, sugerindo que a mente não era um repositório de verdades divinas pré-existentes, mas sim um construto dinâmico, moldado pela experiência. A tábula rasa de Locke implicava que a educação, o ambiente e a cultura tinham um papel fundamental na formação da mente humana, conferindo uma imensa responsabilidade à sociedade na formação dos indivíduos. Se a mente era uma tela em branco, então a pintura que nela se formava era obra do mundo. Essa tentativa de entender a mente humana como um mecanismo, embora por vezes reducionista, foi um passo crucial para o desenvolvimento da psicologia. A mente não era mais vista como um reino etéreo e inacessível, mas como um sistema complexo, com entradas, processamento e saídas. Filósofos e cientistas, inspirados por esses novos paradigmas, começaram a buscar as leis que regiam o pensamento e a percepção, da mesma forma que Newton havia descoberto as leis da física. A mente humana, assim, passou a ser encarada como um objeto passível de análise racional, de decomposição em suas partes constituintes e de compreensão através da observação e da experimentação. A primazia da razão, característica indelével do iluminismo, incentivou a crença de que todos os problemas humanos, incluindo os da mente, poderiam ser resolvidos através do pensamento lógico e da aplicação do método científico. As paixões, emoções e impulsos irracionais, que tanto haviam fascinado e perturbado os pensadores anteriores, eram agora frequentemente vistos como obstáculos a serem superados pela razão. A busca por uma compreensão sistemática e objetiva da mente humana ganhou força, e as primeiras tentativas de classificar e categorizar os processos mentais começaram a surgir. Apesar do entusiasmo, essa visão mecanicista da mente humana também levantava questões profundas. Se a mente era apenas uma máquina, um conjunto de engrenagens e reações, onde residia a individualidade, a criatividade, a consciência subjetiva? Seria a experiência humana, com toda a sua riqueza e complexidade emocional, meramente o resultado de processos mecânicos? Essa tensão entre a visão da mente como máquina e a percepção da mente humana como algo mais profundo e inefável seria um tema recorrente nos debates futuros da psicologia. O iluminismo, portanto, não apenas pavimentou o caminho para a psicologia científica ao secularizar o estudo da mente e ao enfatizar a razão e a experiência, mas também plantou as sementes de questionamentos que ressoariam por séculos. A mente humana, agora vista como um campo fértil para a investigação racional, estava prestes a ser submetida a análises ainda mais rigorosas. A separação cartesiana e a tábula rasa de Locke, embora simplificações, foram ferramentas conceituais poderosas que permitiram aos pensadores do iluminismo avançar na compreensão da psique. Eles transformaram a mente de um mistério sagrado
em um problema científico a ser resolvido. A era do Iluminismo foi um divisor de águas, pois deslocou o foco da autoridade divina para a capacidade inerente da razão humana. Esse deslocamento foi fundamental para que a mente humana pudesse ser estudada de uma forma que nunca antes havia sido possível. As perguntas sobre a natureza da consciência, da percepção e do conhecimento, que antes eram domínio exclusivo da filosofia e da teologia, começaram a ser formuladas de uma maneira que exigia respostas baseadas em evidências e em princípios mecanicistas. Com Descartes e Locke, a mente humana ganhou um novo status, um objeto de estudo que, embora complexo, era compreensível. A ideia de que o comportamento e o pensamento poderiam ser explicados por meio de leis naturais, assim como o movimento dos planetas, era um conceito poderoso e sedutor. No entanto, a questão fundamental permanecia. A mente seria apenas uma máquina ou algo mais profundo, algo que transcendia a mera soma de suas partes? Essa pergunta continuaria a desafiar os pensadores e cientistas nos séculos seguintes, impulsionando a busca por uma compreensão mais completa e nuançada da mente humana. A próxima fase dessa jornada exigiria não apenas teorias, mas a rigorosa aplicação do método científico para testá-las e, quem sabe, desvendar os primeiros segredos da mente em um laboratório. A questão de saber se a mente humana era apenas uma máquina ou algo mais profundo, que ecoava nos salões do Iluminismo, encontrou sua primeira resposta concreta e audaciosa na Alemanha do século XIX. Foi nesse cenário de efervescência intelectual e progresso científico que Wilhelm Wundt, um homem de visão e rigor metodológico, deu o passo decisivo para transformar a filosofia da mente em uma ciência experimental. Em 1879, na Universidade de Leipzig, ele fundou o primeiro laboratório de psicologia do mundo, um marco que seria eternamente lembrado como o nascimento oficial da psicologia científica. Wundt, um fisiologista por formação, estava convencido de que os processos mentais, por mais intangíveis que parecessem, poderiam ser estudados com o mesmo rigor e precisão que os fenômenos físicos. Ele acreditava que a mente humana, com suas percepções, sensações e emoções, poderia ser decomposta em seus elementos mais básicos, da mesma forma que um químico analisava uma substância em seus componentes elementares. Seu objetivo era medir e quantificar a experiência mental, trazendo a objetividade da ciência para o reino subjetivo da consciência. Para ele, a mente humana não era mais um campo etéreo para especulações filosóficas, mas um objeto legítimo de investigação empírica. No laboratório de Leipzig, a atmosfera era de intensa atividade e inovação. Estudantes e pesquisadores de todo o mundo convergiam para aprender e aplicar os novos métodos. Wundt e sua equipe empregavam uma técnica que ele chamava de introspecção experimental controlada. Diferente da introspecção filosófica, que era subjetiva e não verificável, a introspecção de Wundt era sistemática e treinada. Os participantes eram expostos a estímulos cuidadosamente controlados, como sons, luzes ou imagens, e eram instruídos a relatar suas experiências internas de forma objetiva e detalhada, focando em suas sensações, sentimentos e imagens mentais. Eles descreviam a qualidade, a intensidade e a duração de suas percepções, enquanto os pesquisadores registravam seus tempos de reação e outras medidas fisiológicas. Por exemplo, um participante poderia ouvir um clique e ser solicitado a descrever não o clique em si, mas a sensação auditiva que ele produzia, a percepção do som em sua mente. Os experimentos eram repetidos inúmeras vezes, com variações mínimas, para garantir a confiabilidade dos resultados. Essa abordagem permitia que Wundt e seus colaboradores começassem a mapear os elementos constituintes da consciência e a investigar como eles se combinavam para formar experiências mais complexas. A mente humana, antes uma caixa preta, começava a revelar seus mecanismos internos
através de uma análise minuciosa. Os primeiros experimentos psicológicos de Wundt focavam em processos mentais básicos, como a sensação, a percepção, o tempo de reação e a atenção. Ele estava particularmente interessado em determinar a velocidade dos processos mentais e como diferentes estímulos afetavam a consciência. Por exemplo, ele estudou o tempo que levava para um indivíduo perceber um estímulo e, em seguida, o tempo que levava para ele reagir a esse estímulo, distinguindo entre tempo de percepção e tempo de reação. Essas medições, por mais rudimentares que pudessem parecer hoje, representaram um avanço monumental, pois pela primeira vez, a experiência subjetiva estava sendo quantificada e submetida a um escrutínio científico. Contudo, a jornada da psicologia para se estabelecer como ciência não foi isenta de críticas e desafios. Os métodos de Wundt, especialmente a introspecção, foram alvo de intenso escrutínio. Críticos argumentavam que a introspecção era inerentemente subjetiva e não confiável. Como era possível verificar a precisão dos relatos internos de um indivíduo? Além disso, o próprio ato de observar a própria mente poderia alterar a experiência observada, introduzindo um viés. A mente humana, por sua natureza complexa, parecia resistir a ser dissecada em laboratório como um espécime biológico. Outros questionavam se os processos mentais superiores, como o pensamento, a memória e a resolução de problemas, poderiam ser reduzidos a sensações e percepções elementares. A riqueza da experiência humana, com suas nuances emocionais e sociais, parecia ir além do alcance dos métodos experimentais iniciais de Wundt. O dogma e a ignorância, em suas novas vestes de ceticismo acadêmico, levantavam obstáculos, duvidando da capacidade da psicologia de se equiparar às ciências naturais mais estabelecidas. Apesar das críticas, a contribuição de Wilhelm Wundt foi inestimável. Ele não apenas fundou uma nova disciplina, mas também forneceu um modelo para a investigação científica da mente. Ele estabeleceu os princípios do método experimental na psicologia, a importância da replicação, do controle de variáveis e da coleta sistemática de dados. Seu laboratório tornou-se um centro de treinamento para a primeira geração de psicólogos, que levaram seus métodos e ideias para universidades em todo o mundo, estabelecendo as bases para a expansão da psicologia. A fundação do laboratório de Leipzig representou a transição da mente humana de um objeto de especulação filosófica para um campo de investigação científica. Wundt demonstrou que a mente não era apenas algo mais profundo, inatingível, mas que aspectos dela poderiam ser abordados e estudados através de métodos empíricos. Ele abriu a porta para que a psicologia buscasse se firmar como uma ciência respeitável, capaz de produzir conhecimento objetivo e verificável sobre os processos mentais. A pergunta que agora pairava no ar era: conseguiria a psicologia, munida de seus novos métodos, desvendar os segredos da mente humana e construir um corpo de conhecimento sólido e consensual? A resposta a essa pergunta daria origem a debates acalorados e ao surgimento de diferentes escolas de pensamento, cada uma buscando sua própria via para compreender a complexidade da mente humana. A resposta à questão sobre a capacidade da psicologia de se firmar como uma ciência respeitável, levantada após os esforços pioneiros de Wundt, não tardou a surgir, mas não foi unânime. Em vez de uma única via para desvendar os segredos da mente humana, a disciplina explodiu em um caleidoscópio de abordagens, cada uma com sua própria visão e metodologia. A era pós-Wundt foi marcada pelo surgimento de duas grandes escolas de pensamento que, em sua essência, eram rivais, mas que juntas moldaram os primeiros anos da psicologia como ciência: o estruturalismo e o funcionalismo. O estruturalismo, herdeiro direto dos ensinamentos de Wundt, encontrou em Edward Titchener, um de seus alunos mais proeminentes, seu maior expoente nos Estados Unidos.
Titchener acreditava firmemente que a tarefa fundamental da psicologia era analisar a consciência em seus elementos mais básicos, assim como um químico decompõe uma molécula em átomos. Para ele, a mente humana era como uma estrutura complexa, que podia ser desmembrada em sensações, imagens e afetos. Acreditava-se que, ao identificar esses componentes elementares e as formas como se combinavam, seria possível compreender a totalidade da experiência consciente. Os estruturalistas continuaram a refinar a técnica da introspecção experimental, treinando seus participantes para relatar suas experiências internas com a máxima objetividade possível. Eles buscavam desvendar a estrutura da mente, o que a mente humana realmente era em termos de seus componentes fundamentais. Por exemplo, ao olhar para uma maçã, um estruturalista não se interessaria pelo objeto em si, mas pelas sensações elementares que a maçã provocava. A vermelhidão, a redondeza, a textura lisa, o sabor adocicado. O objetivo era criar uma espécie de tabela periódica dos elementos da consciência, um mapa detalhado da experiência interna. A mente humana era vista como um quebra-cabeça cujas peças precisavam ser cuidadosamente identificadas e catalogadas. No entanto, essa abordagem não ficou sem oposição. Quase que imediatamente, uma nova escola de pensamento surgiu para desafiar a primazia do estruturalismo, o funcionalismo. Liderado por figuras como William James, o funcionalismo não estava tão preocupado com o que a mente humana era, mas sim com o que a mente humana fazia. Para os funcionalistas, a consciência não podia ser decomposta em elementos estáticos. Ela era um fluxo contínuo e dinâmico, uma corrente de pensamentos e sentimentos em constante mudança. William James, em sua obra seminal Princípios de Psicologia, descreveu a consciência como um fluxo de consciência que não podia ser capturado por uma análise estática. O foco dos funcionalistas estava na função e propósito dos processos mentais e do comportamento. Inspirados pela teoria da evolução de Charles Darwin, eles viam a mente humana como uma ferramenta adaptativa que permitia aos indivíduos sobreviver e prosperar em seu ambiente. Em vez de perguntar, o que é a sensação de medo? Um funcionalista perguntaria, qual é a função do medo? Como ele ajuda o organismo a se adaptar e sobreviver? Eles se interessavam por como a mente humana permitia que as pessoas aprendessem, resolvessem problemas e se adaptassem ao mundo. A mente humana não era um objeto passivo a ser dissecado, mas um agente ativo em constante interação com o ambiente. Os debates entre estruturalistas e funcionalistas eram acalorados e preenchiam as páginas das publicações científicas da época. Os estruturalistas criticavam os funcionalistas por serem pouco científicos, por se concentrarem em questões que não podiam ser estudadas em laboratório com o rigor necessário. Os funcionalistas, por sua vez, acusavam os estruturalistas de serem limitados e de perderem o quadro geral, de se concentrarem em detalhes microscópicos enquanto ignoravam a relevância prática e adaptativa da mente. Para eles, desmembrar a mente em sensações elementares era como desmontar um relógio para entender o tempo. Você pode ver as engrenagens, mas perde a função essencial. O impacto dessas divergências no desenvolvimento da disciplina foi profundo. Enquanto o estruturalismo, com sua introspecção rigorosa, abriu caminho para métodos experimentais mais controlados e para o estudo da percepção e sensação, o funcionalismo expandiu o escopo da psicologia para incluir temas como a motivação, a emoção, a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. O funcionalismo também teve uma influência significativa na psicologia aplicada, com seu foco em como a psicologia poderia resolver problemas práticos na educação e na indústria. A mente humana, agora, não era apenas objeto de estudo, mas também uma ferramenta a ser compreendida para otimizar o desempenho humano. Apesar de suas diferenças,
ambas as escolas contribuíram imensamente para a consolidação da psicologia como uma ciência. O estruturalismo estabeleceu a importância da experimentação controlada e da análise sistemática, enquanto o funcionalismo introduziu a perspectiva evolutiva e a relevância prática do estudo da mente. No final, o estruturalismo acabaria por declinar, em parte devido às limitações de seu método introspectivo e à dificuldade de estudar processos mentais complexos. O funcionalismo, por outro lado, com sua abordagem mais ampla e pragmática, deixaria um legado duradouro, influenciando muitas das escolas de pensamento que viriam a seguir. A mente humana, tão complexa e multifacetada, revelava-se resistente a ser confinada a uma única interpretação. A busca por um paradigma dominante era intensa, mas a verdade é que a mente era grande demais para uma única chave. O cenário estava montado para que novas ideias, muitas vezes radicais, surgissem, cada uma prometendo desvendar os verdadeiros segredos da mente. Qual abordagem, então, revelaria as profundezas mais ocultas da psique humana, transcendendo as estruturas e funções observáveis? O palco estava armado para uma revolução que viria das profundezas, do que se escondia nas sombras da consciência. A mente humana, com toda a sua intrincada tapeçaria de pensamentos e emoções, continuava a desafiar as tentativas de classificação e análise superficial. Enquanto estruturalistas e funcionalistas debatiam os méritos de suas abordagens, uma figura solitária em Viena começava a desvendar um reino totalmente novo, um território inexplorado que prometia revelar as profundezas mais ocultas da psique humana. Este era Sigmund Freud, e sua revolução não viria de laboratórios repletos de equipamentos ou de experimentos controlados, mas sim dos recônditos da alma, das sombras do inconsciente. Freud, um neurologista, inicialmente interessou-se por condições neurológicas como a histeria, que pareciam não ter uma base física aparente. Através de sua prática clínica, ele começou a perceber que muitos dos sofrimentos de seus pacientes tinham raízes em experiências passadas e conflitos internos que eles próprios não conseguiam acessar conscientemente. Foi assim que ele cunhou o conceito de inconsciente, uma vasta e poderosa porção da mente humana onde residiam desejos reprimidos, memórias traumáticas e impulsos primitivos. Para Freud, o inconsciente não era apenas um repositório passivo, mas uma força dinâmica que moldava pensamentos, sentimentos e comportamentos de maneiras que a consciência raramente compreendia. A psicanálise nasceu como um método para acessar esse reino oculto. Freud empregou técnicas como a associação livre, onde os pacientes eram encorajados a dizer tudo o que lhes viesse à mente, sem censura. Ele acreditava que, através dessas cadeias de pensamento aparentemente aleatórias, as conexões com o inconsciente poderiam ser reveladas. A interpretação dos sonhos tornou-se outra pedra angular de sua abordagem. Para ele, os sonhos eram a estrada real para o inconsciente, disfarces simbólicos de desejos e conflitos reprimidos que emergiam durante o sono, quando as defesas da consciência estavam mais baixas. Um sonho com uma cobra, por exemplo, poderia não ser apenas sobre um réptil, mas um símbolo fálico ou de um medo mais profundo. Outro pilar da psicanálise foi a importância que Freud atribuiu à sexualidade. Ele propôs que a energia sexual, ou libido, era uma força motriz fundamental no desenvolvimento humano e que os conflitos relacionados a ela, especialmente na infância, poderiam ter um impacto duradouro na personalidade adulta. A ideia de que as crianças possuíam sexualidade e que essa sexualidade não era apenas genital, mas uma busca por prazer em diversas zonas erógenas, chocou e escandalizou a sociedade vitoriana da época. A mente humana, para Freud, era um campo de batalha constante entre os impulsos primitivos do id, as demandas da realidade do ego e as regras morais do superego. As teorias de Freud, embora revolucionárias,
foram recebidas com uma mistura de fascínio e feroz resistência. A ideia de que a mente humana não era o senhor de sua própria casa, mas sim governada por forças inconscientes e irracionais, era um golpe para o orgulho intelectual da época. Além disso, a ênfase na sexualidade e nos desejos reprimidos era considerada indecente e profundamente perturbadora. A psicanálise desafiava não apenas as noções científicas estabelecidas, mas também as normas sociais e morais. Muitos viam Freud como um charlatão, suas ideias como fantasias perigosas. No entanto, o impacto de suas descobertas era inegável. Consultórios psicanalíticos surgiram em Viena e além, e a psicanálise começou a ganhar adeptos e a influenciar não apenas a psicologia, mas também a literatura, a arte e a cultura popular. A mente humana, agora, não era apenas o que se podia observar ou medir conscientemente. Havia um vasto oceano submerso, um mundo de significados ocultos e motivações secretas que guiavam os destinos humanos. Lapsos de linguagem, esquecimentos triviais, xistes e até mesmo sintomas físicos inexplicáveis eram vistos como manifestações do inconsciente, mensagens cifradas de uma parte da mente que a consciência se esforçava para manter oculta. A psicanálise oferecia uma lente através da qual esses fenômenos cotidianos podiam ser interpretados, revelando uma complexidade e uma profundidade na mente humana que nenhuma outra abordagem havia sequer imaginado. Freud e seus seguidores, como Carl Jung e Alfred Adler, embora posteriormente divergindo em pontos importantes, compartilhavam a crença na centralidade do inconsciente. Eles exploraram os mecanismos de defesa, as transferências e contratransferências na relação terapêutica e as complexidades do desenvolvimento psicossexual. A psicanálise, com sua metodologia clínica e interpretativa, contrastava nitidamente com a abordagem experimental e quantitativa que dominava a psicologia acadêmica da época. Ela não buscava leis universais mensuráveis, mas a compreensão profunda e individualizada da história de vida de cada paciente. A mente humana era um texto a ser lido, um mistério a ser decifrado, e o psicanalista era o seu intérprete. Apesar das críticas e da falta de evidências empíricas diretas para muitas de suas proposições, o legado de Freud é imenso. Ele abriu a porta para a compreensão de que grande parte do que somos e fazemos está além do nosso controle consciente. A ideia de que experiências infantis moldam a personalidade adulta, que conflitos internos podem levar a sofrimento psíquico e que os sonhos têm significado, tornou-se parte integrante da cultura ocidental. A psicanálise, ao revelar o inconsciente, forçou a mente humana a confrontar suas próprias sombras, seus medos mais profundos e seus desejos mais reprimidos. Entretanto, a controvérsia em torno da psicanálise também pavimentou o caminho para novas abordagens. A falta de objetividade e a dificuldade de testar suas hipóteses cientificamente seriam um catalisador para o surgimento de escolas que buscavam um rigor ainda maior, um foco no observável e no mensurável. As teorias de Freud, embora profundamente influentes, deixaram muitos com a pergunta: o que se escondia nas profundezas da alma humana, além das interpretações psicanalíticas? A busca por respostas continuava, e o pêndulo da psicologia estava prestes a balançar para uma direção completamente diferente, longe dos divãs e das introspecções, em direção ao que podia ser visto e tocado. A mente humana, com toda a sua intrincada tapeçaria de pensamentos e emoções, continuava a desafiar as tentativas de classificação e compreensão. Enquanto a psicanálise mergulhava nas profundezas do inconsciente, revelando um mundo de desejos reprimidos e conflitos internos, outra corrente de pensamento começava a emergir, impulsionada por uma insatisfação crescente com a subjetividade e a falta de verificabilidade das teorias freudianas. Esta nova abordagem, radical em sua simplicidade e em sua busca por objetividade,
viria a ser conhecida como behaviorismo, e seu principal arauto seria John B. Watson. Watson, um psicólogo americano, estava profundamente influenciado pelos avanços da ciência natural e pela necessidade de estabelecer a psicologia como uma disciplina verdadeiramente científica, baseada em dados observáveis e mensuráveis, e não em introspecções ou interpretações subjetivas. Para ele, a mente humana, com seus pensamentos, sentimentos e estados internos, era uma caixa preta, inacessível e, portanto, irrelevante para o estudo científico. O que importava era o comportamento, tudo aquilo que podia ser visto, ouvido e quantificado. A revolução behaviorista proposta por Watson foi um rompimento drástico com as escolas anteriores. Ele argumentava que, se a psicologia quisesse ser uma ciência legítima, precisava abandonar o estudo da consciência e do inconsciente e focar-se exclusivamente no comportamento observável. A mente humana, em sua visão, era maleável, um produto do ambiente e das experiências de aprendizado. Nascemos como uma tábula rasa, e tudo o que nos tornamos era resultado de condicionamento. O cerne da abordagem behaviorista residia no conceito de condicionamento, particularmente o condicionamento clássico, descoberto por Ivan Pavlov. Watson adaptou e expandiu essas ideias, demonstrando como as associações entre estímulos e respostas poderiam moldar o comportamento. Seu famoso experimento com o pequeno Albert ilustrou dramaticamente essa premissa. Albert, um bebê de 9 meses, foi condicionado a ter medo de um rato branco, que inicialmente não o assustava. Watson e sua assistente, Rosalie Reiner, apresentavam o rato ao bebê e, simultaneamente, produziam um som alto e aterrorizante. Após algumas repetições, Albert passou a demonstrar medo do rato branco, mesmo na ausência do som. E esse medo generalizou-se para outros objetos peludos e brancos, como casacos de pele e barbas. Este experimento, embora hoje considerado antiético, foi um marco para o behaviorismo, pois parecia provar que as emoções e os medos humanos podiam ser condicionados e descondicionados, como qualquer outro comportamento. A implicação era profunda. Se medos e fobias podiam ser aprendidos, também podiam ser desaprendidos ou modificados. A mente humana, para Watson, era um sistema de reflexos condicionados, e o comportamento era a resposta a estímulos ambientais. O behaviorismo de Watson negava explicitamente a existência de processos mentais internos como causa do comportamento. Em vez disso, ele propunha que todas as ações humanas, desde as mais simples até as mais complexas, eram respostas aprendidas a estímulos específicos. Pensamentos, sentimentos e intenções eram vistos como epifenômenos, subprodutos do comportamento, ou simplesmente não eram dignos de investigação científica. A mente humana era, em essência, uma coleção de hábitos formados através da interação com o ambiente. Essa perspectiva ofereceu uma promessa sedutora de controle e previsão do comportamento. Se pudéssemos identificar os estímulos que levavam a certas respostas, poderíamos manipular o ambiente para produzir o comportamento desejado. Essa ideia teve um enorme apelo em diversas áreas, desde a educação, com a criação de métodos de ensino baseados em reforço, até a publicidade, com a compreensão de como criar associações positivas com produtos. Contudo, a negação da mente como objeto de estudo gerou considerável controvérsia. Muitos críticos argumentavam que o behaviorismo reduzia a complexidade da mente humana a uma série de reflexos mecânicos, ignorando a experiência subjetiva, a criatividade, a consciência e a capacidade de escolha. A mente humana era vista como passiva, reagindo ao ambiente, e não como um agente ativo capaz de pensar, planejar e criar. Apesar das críticas, o behaviorismo ganhou força e influência, especialmente nos Estados Unidos. B. F. Skinner,
Uma figura proeminente na segunda onda do behaviorismo expandiu as ideias de Watson, introduzindo o conceito de condicionamento operante. Skinner demonstrou que o comportamento não era apenas uma resposta reflexa a estímulos, mas também era moldado pelas suas consequências. Comportamentos seguidos por recompensas tendiam a ser repetidos, enquanto aqueles seguidos por punições tendiam a ser suprimidos. Skinner conduziu inúmeros experimentos com animais, utilizando caixas de condicionamento para estudar como os comportamentos eram aprendidos e modificados através de reforço e punição. Ele aplicou esses princípios para desenvolver tecnologias de ensino, como máquinas de ensinar, e para abordar questões sociais, advogando por uma engenharia comportamental que pudesse criar uma sociedade mais eficiente e harmoniosa. Para Skinner, a liberdade e a dignidade humanas eram ilusões. O comportamento era totalmente determinado por forças ambientais. O impacto do behaviorismo na psicologia foi profundo e duradouro. Ele forçou a disciplina a adotar métodos mais rigorosos e objetivos, enfatizando a importância da experimentação controlada e da mensuração precisa. A análise do comportamento, uma ramificação do behaviorismo, continua a ser uma abordagem terapêutica eficaz para uma variedade de condições, como o autismo e fobias. O foco no ambiente e na aprendizagem revolucionou a compreensão de como o comportamento é adquirido e modificado. No entanto, a simplificação radical da mente humana como uma mera caixa preta e a negação de qualquer papel para processos mentais internos eventualmente criariam um vácuo. A intuição de que havia algo mais na mente humana do que apenas estímulos e respostas persistia. A capacidade humana de pensar, de ter consciência, de criar significado e de buscar propósito não podia ser facilmente descartada. O behaviorismo, em sua busca por objetividade, havia talvez jogado fora o bebê com a água do banho. A pergunta permanecia: a mente era apenas uma caixa preta? Ou havia algo mais nela? Algo que o behaviorismo, em seu rigor científico, optou por ignorar, mas que a mente humana ansiava por compreender. A busca por essa algo mais levaria a psicologia a um novo caminho, onde a experiência subjetiva e o potencial humano seriam novamente colocados no centro do palco. A negação da mente como um espaço de significado e propósito, a redução da mente humana a um mero conjunto de respostas condicionadas, deixou um vazio palpável na paisagem da psicologia. Em meio à rigidez do behaviorismo e ao determinismo psicanalítico, que viam o indivíduo como um produto de forças inconscientes ou ambientais, a necessidade de uma perspectiva que celebrasse a singularidade, a liberdade e o potencial inerente a cada ser humano começou a emergir. Foi nesse contexto que a psicologia humanista floresceu, um movimento que se recusava a ver a mente humana como uma máquina ou um campo de batalha de instintos, mas sim como um jardim em constante crescimento, com uma inata propensão à autorrealização. A mente humana, cansada de ser analisada em pedaços ou reduzida a reações automáticas, clamava por ser vista em sua totalidade, em sua capacidade de escolher, de criar, de amar e de encontrar sentido. Foi nesse clamor que pensadores como Abraham Maslow e Carl Rogers encontraram eco, tornando-se as vozes proeminentes de uma terceira força na psicologia. Eles propuseram uma visão radicalmente diferente, que priorizava a experiência subjetiva, a dignidade intrínseca do indivíduo e a busca por um propósito maior na vida. A pergunta que pairava era: haveria uma esperança para a psique humana além do determinismo que as escolas anteriores ofereciam? A psicologia humanista responderia com um retumbante sim. Maslow, com sua hierarquia das necessidades, trouxe uma nova compreensão sobre a motivação humana. Ele argumentou que, uma vez satisfeitas as necessidades básicas de sobrevivência e segurança,
A mente humana naturalmente aspira a níveis mais elevados de existência, culminando na autorrealização, o desejo de se tornar tudo o que se é capaz de ser. Para Maslow, a mente humana não era impulsionada apenas pela redução da tensão ou pela busca de recompensa, mas por um impulso inato de crescimento, de transcender a si mesma e de alcançar seu potencial máximo. Ele estudou indivíduos autorrealizados, pessoas que viviam vidas plenas e significativas, e identificou características como criatividade, espontaneidade e uma profunda conexão com a realidade. A mente humana, em sua essência, era boa e buscava a plenitude. Carl Rogers, por sua vez, desenvolveu a terapia centrada no cliente, uma abordagem que revolucionou a prática terapêutica. Ele acreditava que cada indivíduo possuía dentro de si os recursos para o crescimento pessoal e que o papel do terapeuta não era dirigir ou interpretar, mas sim criar um ambiente de aceitação incondicional, empatia e autenticidade. Nesse ambiente de consideração positiva incondicional, a mente humana podia finalmente se sentir segura para explorar seus pensamentos e sentimentos mais profundos, para confrontar suas incongruências e para se mover em direção a uma maior congruência entre seu eu real e seu eu ideal. Rogers via o indivíduo como um organismo que se auto-atualiza, dotado de uma tendência formativa que o impelia para a frente, para o desenvolvimento e para a realização de suas capacidades. A psicologia humanista representou um retorno à pessoa como um todo, em contraste com a fragmentação promovida pelas escolas anteriores. Ela enfatizou a importância da liberdade de escolha, da responsabilidade pessoal e da busca por significado em um mundo que muitas vezes parecia sem sentido. A mente humana não era um mero espectador de sua própria vida, mas um agente ativo, capaz de moldar seu destino e de criar seu próprio propósito. Esse movimento trouxe de volta a discussão sobre a consciência, a vontade e a subjetividade, aspectos que haviam sido marginalizados pelo behaviorismo em sua busca por objetividade. A mente humana, sob a ótica humanista, era vista como intrinsecamente motivada a crescer, a aprender e a se desenvolver. As patologias não eram vistas como doenças a serem curadas, mas como bloqueios no caminho da autorrealização, muitas vezes causados por ambientes que não ofereciam o suporte necessário para o crescimento. A ênfase mudou da doença para a saúde, do problema para o potencial, da deficiência para a força. A mente humana era inerentemente capaz de superar adversidades e de prosperar, desde que as condições adequadas fossem fornecidas. Este movimento também resgatou a importância do amor, da criatividade e da espiritualidade como aspectos essenciais da experiência humana, elementos que haviam sido, em grande parte, ignorados ou reduzidos por outras abordagens. A mente humana não era apenas um conjunto de instintos ou reflexos, mas um ser complexo, capaz de transcendência e de busca por um significado que ia além do material. A psicologia humanista ofereceu uma visão mais otimista e enriquecedora da natureza humana. Uma visão que ressoava com a intuição de muitos de que a vida tinha um propósito e que cada indivíduo era valioso. Apesar de não ter desenvolvido um corpo de pesquisa tão rigoroso quanto o behaviorismo ou a psicanálise, a psicologia humanista teve um impacto profundo na terapia, na educação e nas abordagens de desenvolvimento pessoal. Ela humanizou a psicologia, lembrando que, no centro de todo o estudo, estava um ser humano complexo, dotado de sentimentos, aspirações e uma busca incessante por significado. A mente humana, longe de ser uma caixa preta ou um palco para conflitos inconscientes, era um reino de possibilidades, um universo em miniatura, esperando para desdobrar-se. A esperança para a psique humana, além do determinismo, encontrava-se na crença inabalável no potencial de cada indivíduo
para a autorrealização e para a construção de uma vida com propósito. Esse novo caminho abriu as portas para uma reavaliação do que significava ser humano e do que a psicologia poderia realmente aspirar a compreender. O próximo passo seria integrar a mente interna que o humanismo celebrava, com a objetividade que a ciência exigia. A mente humana, ao ser resgatada da visão determinista e mecanicista pelas lentes humanistas, revelava-se um universo de potencial e significado. Contudo, enquanto o humanismo celebrava a subjetividade e a experiência interna, a ciência clamava por métodos mais rigorosos e observáveis. A rejeição do estudo da mente interna, característica do behaviorismo, e a natureza introspectiva da psicanálise deixaram um vácuo no entendimento dos processos cognitivos subjacentes ao comportamento. A psique humana, embora reconhecida em sua complexidade pelo humanismo, ainda precisava de uma estrutura para desvendar seus mecanismos internos de forma sistemática e empírica. Era como se a psicologia tivesse explorado a superfície e as profundezas do oceano, mas ainda não tivesse mapeado as correntes invisíveis que o moviam. Foi então que, em meados do século XX, um novo paradigma começou a se formar, impulsionado por avanços tecnológicos e uma insatisfação crescente com as limitações das abordagens existentes. A revolução cognitiva, um termo que encapsula essa transformação, marcou o retorno triunfoco ao estudo da mente humana como um processador ativo de informações. A mente, antes relegada à caixa preta do behaviorismo ou ao inconsciente freudiano, voltou a ser o foco central, mas agora com uma nova roupagem, mais científica e menos especulativa. A pergunta que antes pairava sobre a esperança para a psique humana, além do determinismo, agora se transformava em: poderíamos finalmente desvendar os algoritmos da consciência? A metáfora da mente como um processador de informações, inspirada pelos primeiros computadores, foi a faísca que acendeu essa revolução. De repente, a mente humana não era mais vista como um mero receptor passivo de estímulos ou um caldeirão de impulsos, mas como um sistema complexo que recebia, processava, armazenava e recuperava informações. Essa perspectiva abriu as portas para a investigação de fenômenos mentais que antes pareciam inacessíveis. Memória, atenção, linguagem, percepção, raciocínio e resolução de problemas. Os pesquisadores começaram a desenvolver modelos e teorias para explicar como esses processos operavam, buscando entender a arquitetura interna da mente. A memória, por exemplo, deixou de ser um conceito abstrato para se tornar um sistema multifacetado, com diferentes estágios e tipos. A atenção foi desmembrada em seus componentes, revelando como a mente humana seleciona e focaliza informações em meio a um turbilhão de estímulos. A linguagem, antes vista como um comportamento aprendido, foi reinterpretada como uma capacidade inata, governada por regras gramaticais complexas, que permitiam a criação infinita de significados. A mente humana, nesse novo cenário, era um engenheiro sofisticado, construindo e interpretando a realidade a cada instante. O impacto da computação e da inteligência artificial foi crucial para o florescimento da psicologia cognitiva. Os primeiros programas de computador que simulavam o raciocínio humano ou a resolução de problemas não apenas forneceram modelos para entender a mente, mas também legitimaram o estudo de processos internos. Se uma máquina podia pensar ou processar informações, por que a mente humana não poderia ser estudada de maneira análoga? Essa analogia, embora com suas limitações, forneceu um arcabouço conceitual e metodológico para a nova disciplina. Os psicólogos cognitivos começaram a empregar métodos experimentais rigorosos, inspirados nas ciências exatas, para testar suas hipóteses sobre o funcionamento da mente. A mente humana, sob essa nova ótica, era um sujeito ativo, que não apenas reage ao ambiente, mas o interpreta, o organiza e o transforma. As emoções, que haviam sido o cerne da psicanálise,
e um componente vital do humanismo, foram vistas como parte integrante do sistema cognitivo, influenciando e sendo influenciadas pelos processos de pensamento. A cognição não era uma entidade isolada, mas uma rede intrincada de funções que permitiam ao indivíduo interagir de forma adaptativa com o mundo. Nesse período, figuras como Ulrich Neisser, com seu livro seminal Cognitive Psychology, em 1967, ajudaram a consolidar o campo, fornecendo uma visão abrangente e integradora dos diversos estudos sobre a percepção, memória, linguagem e pensamento. O foco não era mais apenas o comportamento observável, mas os processos mentais que o geravam. A mente humana, vista como um sistema de processamento de informações, começou a ser desvendada em seus algoritmos internos, revelando a complexidade e a elegância de seu funcionamento. A revolução cognitiva não foi apenas uma mudança de foco, mas uma verdadeira revolução metodológica. Ela trouxe consigo a utilização de experimentos controlados, medições precisas do tempo de reação, análise de erros e modelos computacionais para simular e testar teorias sobre a cognição. Isso permitiu que a psicologia avançasse em sua busca por ser uma ciência respeitável, combinando a preocupação com a experiência interna com o rigor científico. A mente humana deixava de ser um mistério impenetrável para se tornar um objeto de estudo sistemático e empírico, cujos segredos começavam a ser decifrados, um algoritmo por vez. A mente humana, com suas capacidades de aprender, adaptar-se, criar e resolver problemas, era agora o centro de uma investigação que prometia desvendar a própria essência da consciência. A intersecção com a neurociência, que começava a mapear as bases biológicas da cognição, era inevitável e frutífera. O cérebro, o hardware, e a mente, o software, começavam a ser estudados em conjunto, revelando como as estruturas neurais subjaziam aos processos mentais. Essa fusão abriu novas avenidas para entender não apenas o como, mas também o onde os pensamentos e sentimentos se manifestavam. A promessa de desvendar os algoritmos da consciência parecia mais palpável do que nunca. A mente humana, em sua capacidade de processar informações, de formar memórias, de aprender uma linguagem e de resolver problemas complexos, estava sendo sistematicamente explorada. A revolução cognitiva não apenas resgatou a mente como objeto de estudo, mas a colocou em um pedestal de complexidade e sofisticação, preparando o terreno para uma compreensão ainda mais profunda e integrada nos anos que se seguiriam. A mente humana, que havia sido sistematicamente explorada em seus algoritmos internos pela revolução cognitiva, não parou sua jornada de autodescoberta ali. A compreensão de que a mente era um processador de informações, embora revolucionária, era apenas uma peça do vasto e complexo quebra-cabeça. O cérebro e a mente, o hardware e o software, começaram a ser estudados em conjunto, revelando como as estruturas neurais subjaziam aos processos mentais. Essa fusão abriu novas avenidas para entender não apenas o como, mas também o onde os pensamentos e sentimentos se manifestavam. A promessa de desvendar os algoritmos da consciência parecia mais palpável do que nunca. A mente humana, em sua capacidade de processar informações, de formar memórias, de aprender uma linguagem e de resolver problemas complexos, estava sendo sistematicamente explorada. A revolução cognitiva não apenas resgatou a mente como objeto de estudo, mas a colocou em um pedestal de complexidade e sofisticação, preparando o terreno para uma compreensão ainda mais profunda e integrada nos anos que se seguiriam. A psicologia, ao entrar no século XXI, emergiu como um campo multifacetado e dinâmico, uma síntese de todas as correntes que a precederam, mas também um terreno fértil para novas explorações. A mente humana deixou de ser vista através de uma única lente teórica, para ser abordada por uma miríade de perspectivas que buscavam uma compreensão holística e integrada.
Não havia mais um paradigma dominante, mas uma rica tapeçaria de abordagens que se complementavam e, por vezes, desafiavam umas às outras. A neurociência, que já havia iniciado sua intersecção com a psicologia cognitiva, tornou-se uma força motriz na compreensão da mente humana. Com o avanço de tecnologias como a ressonância magnética funcional e a eletroencefalografia, os neurocientistas puderam observar o cérebro em ação, mapeando as áreas ativadas durante tarefas cognitivas, emocionais e comportamentais. A mente, antes um conceito abstrato, ganhava uma localização física, uma base biológica. A mente humana não era apenas o que pensávamos, mas o que éramos em nossa essência neural. A complexa rede de neurônios, sinapses e neurotransmissores começou a ser desvendada, revelando os mecanismos biológicos por trás da memória, emoção, decisão e até mesmo da consciência. Paralelamente, a psicologia evolutiva emergiu, oferecendo uma nova lente para entender a mente humana. Inspirada na teoria da seleção natural de Darwin, essa abordagem propunha que muitos de nossos traços cognitivos e comportamentais são adaptações que surgiram ao longo de milhões de anos para resolver desafios enfrentados por nossos ancestrais. Por que sentimos ciúmes? Por que temos medo de cobras? Por que somos atraídos por certas características em um parceiro? A psicologia evolutiva buscava responder a essas perguntas, não como falhas ou desvios, mas como estratégias de sobrevivência e reprodução moldadas pela evolução. A mente humana, sob essa perspectiva, era um produto da história evolutiva, carregando consigo um legado de adaptações que influenciam profundamente nosso comportamento presente. Em contraste com as abordagens que focavam em patologias ou deficiências, a psicologia positiva surgiu como um movimento que mudou o foco para o bem-estar, as forças humanas e o florescimento pessoal. Liderada por psicólogos positivos como Martin Seligman, essa vertente da psicologia investigava o que faz a vida valer a pena, explorando conceitos como felicidade, gratidão, resiliência, otimismo e propósito. A mente humana não era apenas um repositório de problemas a serem corrigidos, mas uma fonte inesgotável de potencial a ser cultivado. A busca por significado, que já havia sido um pilar do humanismo, encontrava uma nova roupagem científica, com pesquisas empíricas sobre intervenções que promoviam a saúde mental e a satisfação com a vida. A psicologia social, por sua vez, continuava a explorar a intrincada relação entre a mente humana e o ambiente social. Como a presença de outros influencia nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Como formamos atitudes, preconceitos e identidades sociais. A mente humana, nesse contexto, era vista como intrinsecamente conectada ao coletivo, moldada pelas normas culturais, pelos grupos a que pertence e pelas interações diárias. Estudos sobre conformidade, obediência, altruísmo e agressão revelavam a complexidade da interação humana e o poder das forças sociais sobre o indivíduo. A integração dessas diversas perspectivas é uma das marcas da psicologia contemporânea. Não se trata mais de escolher entre psicanálise, behaviorismo ou cognitivismo, mas de reconhecer que cada abordagem oferece uma peça valiosa para a compreensão da mente humana. Um transtorno de ansiedade, por exemplo, pode ser compreendido a partir de suas bases neurobiológicas, suas raízes evolutivas, seus padrões de pensamento disfuncionais, suas experiências passadas, seus fatores ambientais e seu impacto no bem-estar. Os desafios que a mente humana enfrenta no século XXI são imensos e complexos. A era digital, com sua avalanche de informações e constante conectividade, levanta questões sobre atenção, memória, privacidade e saúde mental. A inteligência artificial, que se torna cada vez mais sofisticada, nos força a redefinir o que significa ser humano e consciente. As crises globais, como as mudanças climáticas e as pandemias, testam nossa resiliência,
nossa capacidade de cooperação e nossa saúde psicológica. As novas fronteiras de pesquisa na psicologia contemporânea são vastas e excitantes. A neurociência computacional busca criar modelos matemáticos da mente. A psicologia da saúde explora a conexão entre mente e corpo. A psicologia intercultural estuda como a cultura molda a experiência humana. A psicologia ambiental investiga a relação entre o ser humano e seu ambiente físico. A busca por uma compreensão holística da mente humana e do comportamento é a bússola que guia os pesquisadores de hoje. Não se trata apenas de desvendar os algoritmos da consciência, mas de entender como esses algoritmos se manifestam em emoções, relacionamentos, cultura e propósito de vida. A mente humana, em sua complexidade e diversidade, continua a ser o objeto de estudo mais fascinante e desafiador. A jornada da psicologia, desde os filósofos gregos até os laboratórios de neurociência do presente, é uma prova da incessante curiosidade humana. Mas o que o futuro, com suas tecnologias emergentes e novos dilemas éticos, reservaria para o estudo da mente humana? Essa era a questão que pairava no ar, convidando a humanidade a continuar sua exploração incessante. A aventura da mente humana, que se iniciou nos murmúrios filosóficos da Grécia Antiga, através dos séculos de dogma e ignorância, renascendo sob os pincéis do Renascimento e os ideais do Iluminismo, floresceu como ciência nos laboratórios de Wilhelm Wundt e se aprofundou nas escolas de pensamento que se seguiram, culmina hoje em uma tapeçaria de conhecimento tão vasta quanto o próprio universo interior que ela se propõe a desvendar. O legado da psicologia é a história da própria humanidade em sua incessante busca por autoconhecimento, uma jornada que nos ensina que a mente não é uma entidade estática, mas um rio caudaloso, em constante fluxo e transformação. Desde os filósofos gregos, que ousaram questionar a natureza da alma, até os neurocientistas de hoje, que mapeiam as sinapses do cérebro com precisão microscópica, a psicologia nos ofereceu uma lente para compreender não apenas o que somos, mas por que somos. Ela desvendou as camadas do inconsciente com Sigmund Freud, mostrou o poder do ambiente com John B. Watson, celebrou o potencial humano com Maslow e Rogers, e decifrou os algoritmos do pensamento com a revolução cognitiva. Cada um desses marcos, cada uma dessas escolas, adicionou uma peça inestimável ao quebra-cabeça da mente humana, revelando sua complexidade, sua resiliência e sua capacidade infinita de adaptação. A importância da psicologia na compreensão de nós mesmos e do mundo nunca foi tão premente. Em um planeta cada vez mais interconectado, onde as culturas se encontram e se chocam, onde a informação flui sem barreiras e os desafios globais exigem cooperação sem precedentes. A capacidade de entender a motivação humana, o preconceito, a empatia e a comunicação torna-se crucial. A psicologia nos equipa com ferramentas para navegar nas complexidades das relações interpessoais, para construir sociedades mais justas e equitativas e para promover o bem-estar individual e coletivo. Ela nos ajuda a decifrar os mistérios dos transtornos mentais, a desenvolver terapias eficazes e a cultivar a resiliência em face das adversidades. A mente humana, outrora um mistério insondável, é agora um campo de estudo que impacta diretamente a saúde, a educação, o trabalho e a política. No entanto, mesmo com todo o progresso, as perguntas que ainda persistem são tão fascinantes quanto as que já foram respondidas. O que é a consciência? Como o cérebro gera a experiência subjetiva? A inteligência artificial, por mais avançada que se torne, poderá um dia replicar a criatividade, a intuição ou a empatia humana? Como as emoções se transformam em pensamentos e vice-versa? Como a mente humana se adapta a um futuro onde a linha entre o real e o virtual se torna cada vez mais tênue? Esses são apenas alguns dos mistérios que aguardam as futuras gerações de pesquisadores,
convidando-os a continuar a exploração. A promessa de um futuro onde a mente humana seja mais compreendida é o que impulsiona a psicologia para a frente. Com a integração crescente da neurociência, da genética, da ciência de dados e da inteligência artificial, novas fronteiras de conhecimento estão sendo desvendadas a cada dia. Os neurocientistas continuarão a mapear o cérebro com uma resolução ainda maior, revelando os circuitos neurais da felicidade, do medo e do amor. A psicologia evolutiva aprofundará nossa compreensão das raízes adaptativas de nossos comportamentos mais complexos. A psicologia positiva desenvolverá intervenções ainda mais eficazes para promover o florescimento humano em todas as idades e culturas. A mente humana, em sua essência, é um sistema dinâmico e adaptável, capaz de aprender, de se transformar e de transcender as limitações impostas pelo ambiente e pela própria biologia. A mente humana, essa entidade que nos define, que nos permite sonhar, amar, criar e questionar, é o grande tesouro da existência. Sua jornada através da história, desde os primórdios da civilização até os confins da pesquisa científica, é um testemunho da curiosidade insaciável e da capacidade infinita de aprendizado da humanidade. A psicologia, como a disciplina dedicada a desvendar seus segredos, continuará a ser uma força vital na nossa busca por significado e propósito. Ela nos lembra que, embora tenhamos percorrido um longo caminho, a aventura da mente humana nunca termina, pois a cada resposta encontrada, novas perguntas emergem, impulsionando-nos para uma compreensão ainda mais profunda de nós mesmos e do universo que habitamos. E assim, a mente humana segue adiante, em sua incessante e gloriosa busca por desvendar a si mesma, um mistério eterno, uma maravilha sem fim.